Era uma tarde comum de segunda-feira, daquelas em que a cidade parece cansada, antes mesmo do dia acabar. Ana, uma jovem de 27 anos, subia apressada a rua em direção ao ponto de ônibus, com a mochila pesando nos ombros e o coração ainda mais pesado. Tinha acabado de sair de um dia difícil no trabalho, cheia de cobranças, medo de demissão e um silêncio incômodo dentro dela. Enquanto caminhava, olhava para o céu nublado e se perguntava se Deus ainda havia. O vento batia no rosto, trazendo um frio estranho, como se algo importante estivesse para acontecer. Ela não sabia. Mas aquela não seria apenas mais uma viagem de ônibus. Ao chegar no ponto, Ana percebeu que o lugar estava mais cheio que o normal. Um senhor de bengala, uma mãe com 2 crianças pequenas, um rapaz com fones de ouvido e alguns estudantes riam alto no canto. O ônibus que ela sempre pegava, o 715, centro-bairro, já vinha dobrando a esquina, rangendo como sempre, antigo e lotado. Ana respirou fundo e fez uma pequena oração silenciosa, quase automática. Senhor, guarda o meu caminho. A sensação estranha aumentou, uma mistura de ansiedade e aperto no peito. Ela ignorou, achando que era apenas cansaço. O ônibus parou com um solavanco e todos começaram a subir, empurrando-se levemente. Ana entrou, passou o cartão na catraca e caminhou pelo corredor apertado, procurando um lugar. Conseguiu se sentar bem no meio do ônibus, perto da janela, ao lado de uma senhora de olhos cansados, mas sorriso gentil. Encostou a cabeça no vidro, observando as luzes da cidade começando a acender lá fora. Dentro do ônibus, o barulho do motor, conversas, risadas e o choro de uma das crianças criavam uma trilha sonora caótica. Mesmo assim, ela se sentia estranhamente isolada, como se estivesse ali e ao mesmo tempo distante de tudo. O motorista fechou a porta e o ônibus seguiu sua rota, como sempre. Conforme o ônibus avançava pelas avenidas, Ana começou a se lembrar das últimas semanas. Discussões em casa, contas atrasadas, o medo de não conseguir pagar o aluguel, a sensação de fracasso que parecia persegui-la. Ela se perguntava por que a vida era tão pesada e onde estava Deus em meio a tanto silêncio. Olhou para as pessoas ao redor e se perguntou quantas delas também carregavam dores invisíveis. Uma voz interna parecia sussurrar para ela não perder a fé, mas outra voz, mais alta, dizia que nada ia mudar. Ana suspirou fundo, sem imaginar que o céu já estava se movendo em seu favor, ali mesmo, naquele ônibus empoeirado. Depois de alguns minutos de trajeto, o clima começou a mudar de forma estranha. O céu, que estava apenas nublado, agora parecia mais escuro, como se uma tempestade repentina estivesse se formando. Ana observou pela janela e viu nuvens pesadas se acumulando rapidamente, enquanto o vento balançava as árvores com força incomum. Dentro do ônibus, algumas pessoas comentavam sobre a previsão do tempo, outras riam, achando tudo normal. Mas Ana sentiu um calafrio que não vinha só do lado de fora. Algo dentro dela dizia que aquele não era um fim de tarde comum. Ela tentou afastar o pensamento, mas seu coração começou a bater mais forte. O motorista apertou o passo, tentando chegar logo ao próximo terminal, antes que a chuva caísse de vez. As ruas começavam a ficar mais vazias e o barulho distante de trovões ecoava pela cidade. Ana tirou o celular do bolso e pensou em mandar mensagem para a mãe avisando que já estava a caminho. Mas por algum motivo, ficou apenas olhando para a tela bloqueada. Sentia uma inquietação profunda, como se estivesse prestes a enfrentar algo que não entendia. A senhora ao lado dela segurou com mais firmeza a bolsa, como se também sentisse o ambiente pesar. Havia um silêncio estranho entre uma conversa e outra no ônibus. Quando o ônibus se aproximou de um grande cruzamento, o trânsito começou a ficar mais lento. Carros buzinavam, motocicletas passavam apertadas entre as faixas e a impaciência dos motoristas era visível. O sinal ficou vermelho e o ônibus parou. Foi então que Ana percebeu algo ainda mais estranho. Um grupo de carros vinha muito rápido na avenida paralela, como se alguém tivesse perdido o controle. Por um instante, uma sensação forte tomou conta dela, um pressentimento de perigo. Ela engoliu seco, sentindo o corpo inteiro ficar tenso. Seus olhos se encheram de lágrimas, sem motivo aparente,
e ela novamente sussurrou: Senhor, guarda a minha vida. Assim que o sinal abriu, o motorista se preparou para seguir, mas hesitou por um segundo, olhando pelo espelho retrovisor. Parecia observar algo lá fora, embora ninguém tivesse entendido o motivo. Nesse exato momento, uma rajada de vento ainda mais forte balançou o ônibus, e a primeira gota grossa de chuva caiu no para-brisa. Ana sentiu como se o tempo tivesse ficado mais lento, como se cada movimento ali estivesse sendo observado por alguém. O coração dela disparou sem explicação lógica, e foi justamente aí, nessa combinação de silêncio, tensão e céu carregado, que um detalhe inesperado chamou a atenção de todos. Alguém muito diferente estava prestes a subir naquele ônibus. Na parada seguinte, o ônibus encostou com um chiado forte dos freios. A chuva agora caía em gotas grossas, batendo no teto e nas janelas como pequenos tambores. As pessoas começaram a se encolher em seus assentos, algumas fechando as janelas, outras reclamando do frio repentino. Ana olhou distraída para a porta dianteira, sem esperar nada de especial. Foi então que ela ouviu. Um homem de aparência simples, roupas limpas porém comuns, um casaco claro e um olhar sereno, diferente de tudo naquele ambiente pesado. Ele subiu devagar, como se não tivesse pressa, e o tempo pareceu desacelerar por um instante. Ele passou pelo motorista com um leve aceno de cabeça, que foi retribuído com um gesto respeitoso, quase automático. Não parecia carregar bolsa, mochila ou qualquer objeto. Apenas caminhava com as mãos tranquilas ao lado do corpo. Seus olhos percorriam o interior do ônibus, como se conhecessem cada pessoa ali. Como se enxergassem além do que se via por fora. Quando cruzou o olhar com Ana, ela sentiu um arrepio diferente, não de medo, mas de algo que misturava paz e espanto. Era como se aquele desconhecido soubesse exatamente quem ela era e tudo o que estava passando, sem nunca tê-la visto. Em vez de seguir para o fundo, como muitos faziam, ele parou bem próximo ao lugar onde Ana estava sentada. Havia outros assentos vazios, mas ele escolheu ficar ali, em pé, segurando a barra de ferro logo à frente dela. A senhora, ao lado de Ana, olhou discretamente para cima, como se também tivesse notado algo peculiar naquele homem. O barulho do ônibus, da chuva e das conversas parecia diminuir ao redor dele. Ana tentou entender por que seu coração reagia daquela forma, por que sentia um misto de alívio e curiosidade, como se estivesse diante de alguém muito importante, sem saber explicar o motivo. Enquanto o ônibus voltava a andar, o homem lançou um olhar rápido para a rua, para o céu escuro, e depois para o motorista. Seus olhos, firmes e calmos, pareciam atentos a cada detalhe da estrada. Em seguida, voltou a olhar para Ana, que disfarçou, fingindo mexer no celular. Mas dentro dela, algo gritava que aquele encontro não era coincidência. Quem será ele? Pensou, sentindo as mãos suarem levemente. Mesmo sem pronunciar uma palavra, a presença dele parecia trazer uma espécie de proteção invisível ao ambiente. E embora ninguém soubesse ainda, aquele passageiro comum tinha entrado naquele ônibus exatamente na hora certa. O ônibus seguia seu caminho, agora sob uma chuva intensa que dificultava a visão do motorista. O limpador de para-brisa ia e voltava rapidamente, lutando para manter o vidro minimamente visível. Lá dentro, alguns passageiros começaram a se irritar com o atraso, outros tentavam dormir e alguns mexiam nos celulares, alheios a tudo. Ana, porém, não conseguia tirar os olhos daquele homem. De vez em quando, ele olhava para frente com seriedade, como se estivesse calculando cada metro da estrada. O ambiente continuava pesado, mas perto dele havia uma estranha sensação de paz, como se um escudo invisível estivesse em volta de onde ele estava. De repente, o homem deu um passo à frente e segurou-se mais firme na barra de ferro. Ele olhou diretamente para o motorista e, com uma voz calma, porém firme, que ecoou claramente entre os ruídos do ônibus, disse: "Senhor, diminua a velocidade." O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso, e respondeu quase rindo: "Se eu diminuir mais, a gente não chega nunca no terminal." O homem não discutiu, mas continuou encarando-o com um olhar que misturava seriedade e compaixão.
Ana observava tudo em silêncio, com o coração acelerado, sentindo que aquelas palavras carregavam algo mais profundo do que um simples conselho. Alguns passageiros ouviram e fizeram piada, dizendo que ele estava com medo da chuva ou que parecia um velho alarmista. Uma adolescente riu, comentando com a amiga que sempre aparecia alguém paranoico em dias de tempestade. Mas Ana não riu. Pelo contrário, sentiu uma pontada forte no peito, como se cada palavra daquele homem fosse um aviso direto também para ela. Ela lembrou da sensação estranha que tivera ao sair do trabalho, da oração silenciosa no ponto e do pressentimento no cruzamento. Agora, aquele desconhecido pedia para o motorista ir mais devagar, e tudo dentro dela gritava que aquilo não era à toa. O motorista, impaciente com o trânsito e com a chuva, acabou diminuindo apenas um pouco a velocidade, mais para encerrar o assunto do que por acreditar no aviso. Porém, o homem não desviou o olhar da estrada. Ele parecia enxergar algo adiante que ninguém mais via. Ana sentiu vontade de falar algo, de apoiar aquele pedido. Mas sua voz não saía. Em vez disso, apenas fechou os olhos por um instante e repetiu em pensamento: Senhor, se isso for um aviso teu, tem misericórdia de nós. O ônibus seguiu em frente, e o clima, dentro e fora dele, parecia anunciar que algo muito importante estava prestes a acontecer. Alguns minutos depois do aviso, o ônibus se aproximava de um trecho conhecido por ser perigoso em dias de chuva. Uma descida longa, seguida de uma curva acentuada. A água já começava a se acumular no asfalto, formando pequenas poças que o motorista tentava desviar. Mas nem sempre conseguia. Lá dentro, o clima parecia mais tenso, embora muitos ainda fingissem normalidade. O homem de casaco claro continuava firme, agora com o olhar ainda mais atento. Ana sentia o coração pulsando forte, como se cada batida anunciasse algo que ela não podia ver. Ela apertou a alça da mochila e pensou: Deus, o que está acontecendo aqui? Quando o ônibus iniciou a descida, uma caminhonete, em alta velocidade, surgiu de repente na pista oposta. O motorista do ônibus percebeu que o veículo vinha descontrolado, derrapando na água acumulada. Em questão de segundos, tudo virou um caos. Buzinas soaram, alguns passageiros gritaram. A caminhonete começou a rodar na pista, indo em direção à faixa do ônibus. Nesse exato instante, o homem levantou a mão e gritou com autoridade: Agora, freie! O motorista, tomado por um impulso inexplicável, obedeceu sem pensar duas vezes, pisando com força no freio. O ônibus deslizou um pouco, mas conseguiu reduzir drasticamente a velocidade. A caminhonete cruzou a frente do ônibus, derrapando de lado, e parou a poucos metros dele. Depois de bater violentamente no guarda-corpo da pista, um impacto direto, na velocidade em que o ônibus vinha antes, teria sido fatal para muitas pessoas ali dentro. O silêncio que se seguiu foi pesado e assustado, quebrado apenas pelo choro de uma das crianças e pelos sussurros nervosos dos passageiros. Aos poucos, todos começaram a perceber o que havia acabado de acontecer. Tinham sido livrados de um acidente grave por questão de segundos. Muitos olharam para o motorista, outros para a janela, tentando entender o livramento. Ana, tremendo, virou-se instintivamente para procurar o homem que havia dado o aviso e depois o comando para frear. Mas, para seu espanto, ele não estava mais ali. Não estava perto dela, nem no corredor, nem próximo à porta. Ela olhou ao redor, levantou-se, procurando com os olhos em cada canto do ônibus. Ninguém o tinha visto descer. Ninguém lembrava de tê-lo visto passar pela catraca novamente. O motorista, ainda pálido, murmurou: Aquele homem, quem era ele? Ana sentou-se devagar, com lágrimas nos olhos, e sussurrou com o coração em reverência: O anjo entrou no ônibus na hora certa e nos salvou. E a partir daquele dia, ela nunca mais duvidou de que o céu vigia cada detalhe da nossa caminhada. Nos dias que se seguiram ao acidente evitado, a vida pareceu voltar ao normal para muita gente daquele ônibus. Trabalho, estudos, compromissos, relógio apertado, filas, contas para pagar. A rotina, com sua pressa silenciosa, tentava engolir o milagre que havia acontecido na estrada. Mas para Ana era impossível esquecer. Todas as noites, antes de dormir,
a mesma cena voltava à sua mente. O comando firme, o freio, a caminhonete rodando, o silêncio pesado. E o banco vazio onde o homem de casaco claro deveria estar. Ela começou a reparar em algo curioso. No grupo de mensagens dos passageiros, criado apenas para resolver questões de seguro e contato com a empresa, algumas pessoas começaram a comentar, de forma tímida, sobre o que sentiram naquele dia. Uma mãe dizia não conseguir mais entrar em um ônibus sem fazer uma oração. Um rapaz confessou que, desde o livramento, tinha voltado a lembrar de versículos que aprendera na infância. Outro assumiu que, depois de anos distante, tinha voltado a visitar a igreja dos pais. Ninguém usava a palavra anjo com tanta segurança quanto Ana, mas todos, de alguma forma, sabiam que não tinham escapado por sorte. Certa noite, enquanto arrumava a cama, Ana recebeu uma mensagem inesperada do próprio motorista. Ele tinha conseguido o contato dela com uma das passageiras e, sem rodeios, escreveu: "Você acredita mesmo que aquele homem era um anjo?" Ana respirou fundo antes de responder. Não queria soar fanática, nem leviana. Então, digitou com cuidado, lembrando de cada detalhe, do aviso, da autoridade na voz, do desaparecimento repentino. Contou também do que sentiu no coração, uma mistura de temor e paz, como se Deus estivesse mais perto do que ela imaginava. Do outro lado, demorou alguns minutos até surgir uma nova mensagem. Desde aquele dia, eu não consigo mais dirigir sem pedir que Deus sente no banco da frente comigo. A conversa se estendeu por horas. O motorista contou que, após o quase acidente, passou vários dias acordando no meio da noite, ouvindo de novo, na mente, a palavra agora. Ele havia começado a orar antes de cada viagem, algo que não fazia desde a infância, quando a mãe colocava a mão sobre sua cabeça e pedia proteção. Ana percebeu, enquanto lia, que o livramento não tinha sido apenas na pista. Havia começado ali uma mudança silenciosa dentro de muitos corações. Algum tempo depois, uma das passageiras sugeriu que todos se encontrassem, não para reclamar da empresa de transporte, mas para agradecer. Marcaram um pequeno encontro em uma sala simples nos fundos de uma igreja de bairro, numa tarde de sábado. Nem todos compareceram, mas os que foram carregavam nos olhos a mesma mistura de reverência e curiosidade. Não havia banda, holofotes ou microfones potentes. Apenas cadeiras, uma mesa, uma Bíblia aberta e histórias esperando para serem contadas. Um a um, eles começaram a falar. A mãe que não conseguia dormir sem ver a cena da caminhonete rodando. O jovem que, desde o livramento, tinha sentido um peso diferente quando pensava em morrer longe de Deus. O senhor que confessou ter prometido, ali mesmo no banco do ônibus, que, se sobrevivesse, perdoaria um irmão com quem não falava há anos. As vozes eram simples, entrecortadas por lágrimas, mas havia algo profundo pairando no ambiente. A sensação de que, naquele dia de chuva, o céu tinha decidido intervir de maneira visível. Quando chegou sua vez, Ana respirou fundo. Não queria apenas repetir o que já havia dito para si mesma tantas vezes. Então, levantou-se e olhou para cada rosto presente. Contou como havia entrado naquele ônibus preocupada apenas com os próprios problemas, pedindo silenciosamente um sinal de que Deus ainda havia. E como poucas horas depois, viu um ônibus inteiro ser guardado por uma ordem dada no exato segundo certo. Com a voz embargada, ela concluiu: "Naquele dia, eu entendi que Deus não apenas me vê. Ele vê cada pessoa, cada criança, cada motorista cansado. Ele enviou um anjo não só para nos livrar da morte, mas para nos acordar para a vida." O silêncio que se seguiu não foi de medo, como o que tomou conta do ônibus após o quase acidente, mas de reverência. Alguns fecharam os olhos, outros apenas baixaram a cabeça. Ali, longe da estrada molhada e do som dos freios, eles começaram a perceber que o verdadeiro livramento não tinha terminado no guardrail. Estava começando, discretamente, dentro de cada um que decidiu não tratar aquele dia como uma simples coincidência. E sem que percebessem, o céu, que um dia enviou um anjo para dentro de um ônibus, agora os convidava a dar o próximo passo. Não apenas sobreviver a um acidente,
mas permitir que aquela experiência mudasse de fato a direção da caminhada.